Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos apresentando ossos do membro inferior, em especial o osso do quadril. Esta é o início de toda a aula do membro inferior, que é a divisão anatômica do membro inferior. Ou seja, eu tenho um primeiro segmento que é a cintura pélvica, que é o assunto da nossa aula, osso do quadril. Depois eu tenho o segundo segmento, que é o fêmur e a patela, que é a coxa. O terceiro segmento, que é tíbia e fíbula, que são os ossos da perna. E o quarto segmento, que é o pé, tarso, metatarso e falanges. Esta é a divisão anatômica. Só que o membro inferior, nós também podemos fazer uma divisão funcional. E esta divisão funcional divide o membro inferior em dois componentes funcionais. O primeiro, o cíngulo, do membro inferior, e a parte livre do membro inferior. Essa é a divisão funcional, o cíngulo e a parte livre do membro inferior. O cíngulo tem como função conectar o esqueleto apendicular ao esqueleto axial, sendo o sacro comum ao esqueleto axial e ao cíngulo. E a função do cíngulo é a função protetora, lembrando que eu vou ter órgãos pélvicos que são protegidos por esse cíngulo ósseo. Já a parte móvel do nosso membro inferior, ela tem como função a locomoção, a manutenção do equilíbrio e a sustentação do peso corporal. Vamos então para o nosso osso do quadril. Primeira informação: com quem o osso do quadril se articula? As articulações do osso do quadril. O osso do quadril tem três articulações. Ele vai ter uma articulação com o sacro, como vocês podem ver aqui, que é a união do nosso esqueleto apendicular ao esqueleto axial, através dessa articulação sacroiliaca. Eu vou ter a articulação do osso do quadril com o fêmur, como vocês estão vendo aqui, é a união da parte móvel com a parte fixa, que é o cíngulo, e uma característica bem particular do osso do quadril é que ele se articula com o outro osso do quadril, do lado oposto. Aqui vocês estão vendo o cíngulo, que é o sacro unido com um osso do quadril um lado, o outro osso do quadril do outro lado, e a união da sínfise púbica, que é a união do osso do quadril direito com o osso do quadril esquerdo. O osso do quadril ele tem características bem relevantes. Uma delas, é possível nós estabelecermos, quando termos o osso do quadril, o conjunto de ossos do mesmo indivíduo, determinar com muita precisão se esse esqueleto é masculino ou feminino. Nós vamos pelo ângulo formado aqui na articulação sínfise púbica. Quanto maior o ângulo, aproximadamente 90 graus, a tendência é que esse cíngulo seja feminino. Quanto menor o ângulo, 60 graus, a tendência é que este símbolo seja masculino. Então, nós conseguimos identificar o sexo desse conjunto ósseo por esta angulação na articulação da sínfise púbica, de um osso do quadril com o outro osso do quadril. Só que eu tenho outros elementos que ainda diferem o esqueleto feminino do esqueleto masculino. O osso do quadril, o cíngulo feminino, o osso do cíngulo masculino. No feminino, a pelve lá é mais larga, a sínfise púbica é mais baixa, na comparação com a masculina. O arco púbico é mais largo, observa, é mais largo na comparação com a masculina.
Nossa estrutura de asa é mais larga na feminina na comparação com o masculino. A entrada pélvica é orientada transversalmente e na vertical, sendo mais ovalada do que a masculina, e os isquios são mais largos no cíngulo feminino do que no masculino. Um outro elemento muito importante que a medicina vai utilizar no osso do quadril é a classificação quanto à abertura superior. Isso se usa muito na ginecobstetrícia. Se esta abertura superior ela é androide, ela é ginicoide, ela é antropóide, oval, ou se ela é um diâmetro maior na transversal. Essa é uma informação muito importante na gineco e na obstetrícia. Então, o aluno da medicina que está assistindo essa aula vai visualizar isso depois nesse componente curricular, na gineco e na obstetrícia, esse tipo de classificação da abertura do estreito superior. O osso do quadril ele é formado por 3 ossos: ilho, 2/3 superior, o isquio, 1/3 posterior, e o pubis, né, que é 1/3 anterior. No nascimento, esses 3 ossos primários são unidos por cartilagem hialina. Esses 3 ossos no nascimento, eles são unidos por cartilagem hialina. A criança, eles estão incompletamente ossificados. Na criança, esses ossos não estão ossificados completamente. Na puberdade, os 3 ossos ainda estão separados por uma cartilagem trirradiada em forma de Y, que vai estar centralizada no acetábulo. A partir dos 15 aos 17 anos, os ossos começam a se fundir e o fechamento, a fusão completa desses ossos a nível do acetábulo vai ocorrer aproximadamente entre os 20 a 25 anos do indivíduo. Este osso ele vai ter 2 faces, 4 bordas e 4 ângulos. Esses são os elementos anatômicos do osso do quadril. 2 faces, 4 bordas e 4 ângulos. Vamos colocar então, antes de iniciar a descrição dos elementos anatômicos, vamos dar informações para colocar esse osso na posição anatômica. Eu preciso saber se o osso do quadril ele é direito ou se ele é esquerdo. Como eu faço? Primeiro, a cavidade do acetábulo ela é lateral, né? O forame obturado ele é inferior. E essa grande entrada, que nós chamamos de incisura isquiática maior, ela é posterior. Ela é posterior. Muitas vezes o aluno quer colocar esse osso em forma mais diagonal. Não, essa incisura ela é posterior. E aí, com essas 3 informações, eu consigo diferenciar se o osso do quadril ele é direito ou se ele é esquerdo. Então, vamos para as 2 faces que nós temos no osso do quadril. A primeira face que nós vamos ter é a face lateral. Quais são os elementos anatômicos que eu vou ter na face lateral? Observa, a cavidade do acetábulo é um dos elementos da face lateral. Lembrando que a cavidade do acetábulo é a informação que eu utilizo para colocar na posição anatômica. Então, o primeiro elemento é a asa ilíaca. O segundo elemento é a cavidade do acetábulo e o terceiro elemento que nós temos na face lateral é o forame obturado. Antes eu tenho a cavidade do acetábulo, que é o elemento que nós vamos ver logo a seguir, que é a estrutura articular com a cabeça do fêmur, e sim, agora, o forame obturado. Então, eu vou ter no conjunto dos elementos da face lateral a asa ilíaca, a cavidade do acetábulo e o forame obturado. Agora, nós passamos a ter um olhar mais restrito a esses elementos. O que eu vou ter nessa parte de asa ilíaca? Primeiro elemento, eu vou ter uma linha que nós chamamos, ela está bem próxima à incisura isquiática
posterior, né? A incisura isquiática maior que ela é posterior, então ela se chama linha glútea posterior. Por que essa linha é importante? Porque esta linha vai ser o local de fixação, de inserção do nosso glúteo máximo. Ele está fixo nesta linha glútea posterior. Uma outra linha que nós vamos ter é a linha glútea anterior, como vocês estão vendo pela marcação que foi feita sobre a linha glútea anterior. Nesta linha glútea anterior, eu vou ter a fixação, o local de inserção do nosso glúteo médio. E na linha glútea inferior, eu vou ter o local de inserção do nosso músculo glúteo mínimo, como vocês estão vendo na imagem aqui. Então, as três linhas da asa ilíaca são locais de fixação, de inserção dos três músculos glúteo, glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Depois eu vou para a cavidade do acetábulo, onde eu vou ter a face semilunar, aqui marcada é a face semilunar do acetábulo, e a incisura do acetábulo. Eu vou ter aqui como um elemento da cavidade do acetábulo. Na face medial, observa, eu virei o osso, eu não estou vendo a cavidade do acetábulo, eu estou vendo na face medial. O que eu vou ter? Eu vou ter a fossa ilíaca. É um elemento importante porque nesta fossa ilíaca eu vou ter a fixação ou local da nossa porção do nosso músculo psoas maior e a porção ilíaca. A porção ilíaca está nesta região do osso do quadril, na face medial, que é a fossa ilíaca. O outro elemento importante, nesta fossa ilíaca, no lado direito, que nesse ponto aqui eu vou ter o apêndice. Então, para a turma da medicina, nós vamos ter um elemento de diagnóstico de um teste clínico para ver se o apêndice está inflamado ou não. Eu vou fazer uma compreensão sobre essa fossa ilíaca para verificar se há uma reação dolorosa a esta compreensão. É um teste clínico que vocês irão aprender no decorrer do curso. Depois eu vou ter a face auricular do ilíaco, né? Esta face auricular do ilíaco é o local de articulação com quem? Com o sacro. Eu tenho uma face auricular do lado direito e uma face auricular para o outro osso do quadril, para ambos, tanto direito quanto esquerdo, fazer a articulação com o nosso osso sacro. Depois eu vou ter uma tuberosidade ilíaca, que é um elemento que está superior a esta face auricular do sacro, que é um elemento que eu tenho a nível de porção ilíaca do nosso osso do quadril. Depois eu vou ter a linha arqueada, né, que é uma linha que basicamente limite entre a asa ilíaca e a região inferior. Nós temos como linha arqueada, e o forame obturado. O forame obturado eu visualizo tanto na vista lateral, ou seja, na face lateral, quanto na face medial. Este forame é uma pequena passagem que minimiza. Para que eu tenho esse forame? Ele minimiza o quê? A massa ou óssea da pelve. Tá? Mas ele vai ser preenchido. Este forame não existe no corpo íntegro. Por quê? Porque ele vai ser fechado, esse forame, como está nesta imagem aqui, pela membrana, por uma membrana. Isso vai propiciar uma área extensa para inserções musculares. Então, eu tenho o forame, que é preenchido por uma fina e forte membrana, e esta fina e forte membrana é para aumentar a área de inserção muscular.
Como vocês estão vendo nesta imagem, observa como eu vou ter músculos obturatório externo, obturatório interno, que estão fixos nesta membrana, e eu não visualizo o forame obturado no osso do quadril. Ele está lá, mas eu não consigo visualizá-lo. Mas ele cumpre a sua função de diminuição da massa óssea da pelve. Vimos as duas faces laterais e medial, agora nós vamos ver as 4 bordas. Então, a primeira borda que eu vou ter no nosso osso do quadril é a borda superior. O que eu vou ter na borda superior? Um elemento que é importante, que é a crista ilíaca. A crista ilíaca é um local de fixação do músculo, por exemplo, como o quadrado lombar, o transverso do abdômen, todos vão estar fixos nesta crista ilíaca, que é um elemento da borda superior do quadril. Na borda inferior, eu vou ter o túber isquiático, que é o elemento importante, um acidente ósseo, uma saliência óssea importante da borda inferior, que vai ser o local de fixação dos músculos posteriores da coxa, os famosos isquiotibiais, semitendíneo, semimembranáceo e a porção longa do bíceps femoral. Eles vão se fixar, vão se inserir neste acidente, que é o túber isquiático. Depois eu vou ter o ramo do isquio e o ramo inferior do pubis. Eu tenho o ramo inferior do pubis como um elemento da borda inferior e logo nós veremos o ramo superior do pubis como um elemento da borda anterior. Então, esses 3 elementos, túber isquiático, ramo do isquio e ramo inferior do pubis, é o conjunto de elementos anatômicos que compreendem e estão presentes na borda inferior do osso do quadril. E esse ramo inferior do pubis é o local de fixação de estruturas musculares, como, por exemplo, adutor curto, o graço e uma parte do adutor magno vão se fixar nesse ramo inferior do pubis. Então, ele também passa a ser um local de inserções musculares. Borda anterior e borda posterior. Lembrando que eu tenho 4 bordas: borda superior, borda inferior, que nós acabamos de visualizar, e a borda anterior e a borda posterior. Retomando, como eu sei qual é a borda anterior e posterior com facilidade? Pela grande incisura isquiática maior. Esta é posterior. Então, a borda anterior nós estaremos visualizando neste espaço, neste local. O que eu vou ter na borda anterior? Eu vou ter a espinha ilíaca antero-superior, que nós abreviamos assim, espinha ilíaca antero-superior, que vai ser um local de fixação de 2 músculos importantes, o tensor da face lata e o sartório, vão se inserir proximalmente na espinha ilíaca antero-superior. Logo inferior à espinha ilíaca antero-superior, eu vou ter como elemento anatômico a espinha ilíaca antero-inferior. Uma superior, a outra inferior. Na espinha ilíaca antero-inferior, eu vou ter a inserção do reto femoral, que é uma das porções do grande músculo anterior da coxa, que é o quadríceps femoral. Esta inserção do reto femoral na espinha ilíaca antero-inferior determina que o quadríceps femoral passa a ser um músculo biarticular. Ele tem uma atuação pelo reto femoral no osso do quadril e uma atuação a nível de joelho, por esta inserção na espinha ilíaca antero-inferior. Depois eu vou ter uma eminência iliopúbica, que muitas vezes ela é melhor visualizada na vista medial. Aqui eu estou vendo a vista lateral pela cavidade do acetábulo. Depois eu vou ter o ramo superior do pubis,
que é um elemento anatômico da borda anterior, e termino no tubérculo púbico, que é também um elemento anatômico da borda anterior. Esse tubérculo púbico também vai ser o local de inserções musculares desta região adutora, tanto no ramo inferior do púbis como no tubérculo púbico. Esses são os acidentes da borda anterior. Olha a sínfise púbica, marcando a articulação do nosso osso do quadril direito com o osso do quadril esquerdo. Eu vou ter agora os elementos da borda posterior do nosso osso do quadril. Eu vou ter a espinha ilíaca póstero-superior, que é este elemento logo findando aqui a nossa crista ilíaca. Nós temos uma saliência, que é a espinha ilíaca póstero-superior. Depois eu vou ter, inferiormente à espinha ilíaca póstero-superior, eu vou ter a espinha ilíaca póstero-inferior. Depois eu vou ter a incisura isquiática maior, aquele grande elemento, aquela grande entrada e saída que nós vimos como um elemento para colocar o osso na posição anatômica. Depois eu vou ter uma espinha que nós determinamos como espinha isquiática. Nesta espinha isquiática é o local de fixação do músculo gêmeo superior. Depois eu vou ter a espinha isquiática menor, isquiática maior, espinha, ou melhor, incisura isquiática menor, logo abaixo da espinha. E o túber isquiático. O túber isquiático, ele é um elemento anatômico tanto da borda inferior quanto da borda posterior. E os 4 ângulos que nós temos no osso do quadril, esses 4 ângulos são pontos anatômicos que nós já estudamos, a gente só resgata eles para inserir eles como elementos anatômicos dos 4 ângulos. O ângulo antero-superior é a espinha ilíaca antero-superior. O póstero-superior é a espinha ilíaca póstero-superior. O ângulo póstero-inferior é o túber isquiático. E o ângulo antero-inferior é o tubérculo púbico. Então, eu tenho 4 ângulos no nosso osso do quadril, que são esses elementos que nós acabamos de visualizar. Esta é a bibliografia que foi utilizada para a realização desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor os elementos anatômicos do osso do quadril. O nosso muito obrigado.